Lucas capítulo 22, a partir do versículo 19. Aqui está falando, é um texto que fala de quando Jesus está tomando a ceia com os seus discípulos, e a palavra do Senhor diz assim: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Seja o maior como o menor. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles. Os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Querido, Jesus está aqui então na última ceia dele com os discípulos, a última mesa dele com os discípulos. Jesus já havia aqui lavado os pés dos discípulos, Jesus deu graças pelo alimento, Jesus os serviu. E como eu já disse nas outras mensagens, essa é a conversa mais longa de Jesus com seus discípulos, registrada nos evangelhos. É a mais longa conversa, é o diálogo mais longo. E essa mesa, ela é muito preciosa, porque ela é uma mesa muito completa. Quando você olha para o decorrer aqui de 3 capítulos que falam dessa conversa de Jesus, você vai ver que nessa mesa, Jesus traz revelação, Jesus dá um exemplo a ser seguido, Jesus abre o seu coração e ele fala que um deles haveria de traí-lo. Então é um momento muito precioso, é um momento de intimidade, é um momento de transparência, aonde Jesus abre o coração, e é muito interessante, porque Jesus diz: olha, um de vocês aqui vai me trair, e a Bíblia fala que eles começam a cutucar um outro, dizendo: quem será que vai ser o traidor? Mas é muito interessante, porque logo essa conversa de quem seria o traidor, você pensa nesse momento comigo. Esses homens largaram tudo na sua vida, largaram o negócio da sua família, eles estão andando com Jesus há 3 anos e meio, eles viveram coisas sobrenaturais, e Jesus está na mesa dizendo para eles: eu não vou mais estar com vocês, e um de vocês vai me trair. E eles começam dizendo: quem será que vai ser o traidor? Mas de uma forma incrível e decepcionante. A conversa muda muito rápido de quem seria o traidor para qual deles seria o maior no reino dos céus. Então eles passam a discutir qual seria a hierarquia do reino, quem ia estar na frente, quem ia ser o mais importante. E Jesus interrompe a conversa e diz: os reis da terra dominam sobre aqueles que estão debaixo deles. Mas Jesus diz: mas com vocês vai ser diferente. O maior entre vocês vai ser como o menor, e o que governa como quem serve. E Jesus termina dizendo: quem é o maior? O que serve ou o que é servido? E eles respondem muito fácil: aquele que é servido. E Jesus diz: mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus havia acabado de lavar os pés deles, dado para eles o que comer. Jesus diz: olha, eu estou dando um exemplo para vocês que deve ser repetido. A gente já falou sobre isso nos outros dias, quando Jesus vai lavar os pés de Pedro. Pedro fala assim: de jeito nenhum, você nunca vai lavar os meus pés. E você sabe por que Pedro fez isso? Porque lavar os pés de alguém que chegava da rua era uma coisa tão degradante. Você imagine o calor dessa região árida, desértica, a areia, o pó do deserto. O cara chegava quase com um solado.
né? Aquela areia misturada com suor, com sujeira se juntando, e se abaixar, se prostrar para lavar os pés de alguém que entrava na sua casa, o que era comum de acontecer era você dar a bacia para que alguém se lavasse. Mas você se prostrar e lavar o pé de alguém era tão degradante que, se um judeu tinha um escravo, um servo, que era judeu também, ele não deixava o seu servo fazer isso. Ele só deixava um servo ou um escravo fazer isso quando ele não era judeu. E Jesus faz exatamente isso. Ele se prostra, ele se abaixa e ele lava os pés daqueles homens. Agora, aconteceu tudo naquela mesa. Então, Jesus serviu lavando os pés, Jesus deu exemplo, Jesus partiu o pão, Jesus repreendeu Pedro, Jesus diz palavras de afirmação para eles, Jesus traz ensino, Jesus libera palavras proféticas, Jesus abre o coração sobre que ele seria traído. Naquela mesa houve instrução, houve doutrina, houve revelação do céu, e Jesus nessa mesa chama os seus discípulos de amigos. Jesus diz para eles que os amava. Nessa mesa eles oraram juntos, eles cantaram, eles adoraram ao Senhor e eles comeram juntos, tudo nessa mesa de João 13 a 17. Agora, é claro, querido, que não existe nada sobrenatural e mágico na mesa, mas o que a gente tem construído nessas 3 semanas aqui é mostrar para você que a mesa é o que simboliza que a vida deve ser dividida em família. A mesa é um símbolo da família, a mesa é um símbolo dessa unidade, a mesa é um símbolo do que a família espiritual deve ser. E é muito interessante, porque a psicologia, para quem não sabe, né, a Dani é psicóloga. Eu falo que eu casei com ela porque eu achei que era mais barato que fazer terapia. É claro que saiu muito mais caro. Mas a psicologia diz que a mesa sempre existiu no inconsciente coletivo. E a mesa fala, mesmo que você não tenha tido uma grande referência na sua casa. Por exemplo, na minha casa era meio que cada um para um lado, só almoçava junto no domingo. A Dani faz questão de todo dia a gente almoçar junto na mesa. Irmão, jejuar é um sacrifício lá. Eles não dão mole, porque se eu falo que eu estou jejuando e não quero sentar na mesa, as crianças ficam emburradas. Papai nem senta mais com a gente, um dia de jejum. Mas mesmo se você não recebeu isso, a mesa fala de uma coisa sólida. A mesa sempre remete à família, a mesa remete a relacionamento, a mesa remete, olha como é forte isso, a formação de uma identidade como família. Eu sei que nem todos vivemos isso, mas existe um ritual em torno da mesa que nos ensina muita coisa, e se você não vive isso em nome de Jesus, você vai viver isso com seus filhos, seus netos, em nome de Jesus. A mesa, ela traz um aspecto que é sagrado. A mesa fala de coisas que são importantes, falam de coisas que são valores da família. A mesa é um lugar de respeito, onde os pais nos ensinam que existe uma ordem que você precisa respeitar, que respeito é algo importante e necessário. Então, quando você olha, por exemplo, os antigos, e é muito triste que a gente tenha perdido isso, mas às vezes até na tua casa você cresceu comendo de qualquer jeito, você sentava sem camisa na mesa, de boné, mas normalmente os antigos, os avós, não deixavam você sentar sem camisa na mesa ou sem boné. Por quê? Porque era necessário ter respeito na mesa. Então é na mesa que a gente entende que você precisa orar junto, dando graças, que a gente deve esperar uns pelos outros. A mesa fala de legado, a mesa fala de unir gerações. Por quê? Porque na mesa as coisas que são importantes para a família são passadas de uma geração para outra.
Os pais ensinam os filhos nas mesas e os avós ensinam, né? Então, quando o pai está na mesa, normalmente o pai é o cabeça, ele se senta na ponta da mesa. Por quê? Porque na mesa ele representa uma figura de autoridade. Eu não sei como que é a história de vocês, mas eu vivi isso com a minha família, e muito mais forte ainda na família da Dani. A Dani tem os avós paternos dela, que foram mais avós para mim do que os meus avós fizeram. E é muito especial, porque a gente está fazendo, mês que vem, 16 anos de casado, mas a gente namorou 6 anos, misericórdia, credo em cruz, não desejo para ninguém. Crente tem que casar rápido, em nome de Jesus. A gente venceu, mas à custa de muito banho gelado. Eu tinha que fazer não sei por que me saem essas coisas na cabeça. Ainda bem que você deve estar acostumado. Mas eu aprendi isso muito com a família dela. Quando os avós estão na mesa, existe uma honra. Os avós se servem primeiro. Nós servimos os avós. Quando os avós estão na mesa, eles são priorizados, porque a família quer ouvir os avós, quer ouvir as histórias, quer ouvir da sabedoria, quer receber da experiência, quer receber do conhecimento. E ouvir dos avós fala da gente entender melhor de onde nós viemos. Olha quanta coisa acontece na mesa. Ouvir dos avós fala da gente entender quem nós somos, de onde nós viemos, a que família nós pertencemos. A minha avó morreu, acho que faz uns 3 anos. A minha avó paterna, ela faleceu com 94 anos de idade. E eu lembro da última visita que eu fiz para ela. Fui fazer uma visita para minha avó. E eu sou descendente por parte de mãe de italianos e por parte de pai de ingleses e franceses. E, queridos, eu sentei com a minha avó e ela abriu uma caixinha daquelas de vó, aquela caixa de sapato cheia de foto, e ela me mostrou a família que veio da Inglaterra, de quem eu sou descendente, a família Mason. E ela tinha a foto dessas pessoas. Aquele cara usava cartola e bigode enrolado. Eu fiquei... Então, tá com a minha avó falava do quê? Falava de entender de que família eu sou, de onde eu vim, como eu fui formado. A mesa fala de educar, de formar. É muitas vezes na mesa que muitas decisões familiares são tomadas, mas é na mesa também que as repreensões severas, duras, acontecem. Agora é na mesa também que a honra é dada. Se você parar, querido, eu espero que você tenha tido uma família que viveu pelo menos um pouco isso. Mas se você olhar para a sua família, para a sua história, você vai ver quanta coisa importante aconteceu na mesa. Por quê? Porque a mesa é o lugar de olho no olho, a mesa é o lugar de dividir a vida, a mesa é o lugar de abrir o coração, a mesa é o lugar de pedir perdão. A mesa fala da manutenção da unidade da família. A coisa não está boa. Mas quando vocês sentam na mesa, e vocês abrem o coração, e vocês falam o que está ruim, e vocês pedem perdão, e você chora, e você abre o coração, o que você está fazendo na mesa? Você está fazendo a manutenção da unidade da família. Na mesa as coisas são alinhadas. A psicologia fala muito sobre o prejuízo emocional que a falta de mesa pode ter. Então se torna muito difícil você transmitir uma cultura, você transmitir princípios de autoridade, de unidade, de educação, de diálogo, quando não existe mesa, quando não existe qualidade de tempo. Você sabe que uma das coisas que mais nos marcou quando a gente começou a pastorear jovens, porque os jovens que a gente pastoreou vieram de uma geração onde o pai e a mãe tinham que trabalhar. Então eles não tinham mesa com os pais quase nunca. E aí era a avó que cuidava, e a avó é muito preciosa, mas a avó sozinha, ela não é pai, ela não é mãe. Ou era uma tia, ou era uma creche. Eu não estou falando aqui, cada um sabe da necessidade que tem, mas o que a falta de mesa, de qualidade de tempo traz, é um prejuízo muito grande. A mesa sempre é uma reunião em torno de alguma coisa.
Então, a mesa fala da reunião em torno da família, a mesa fala de uma reunião em torno de uma figura de autoridade, a mesa fala de uma reunião em torno de Jesus, de quem Ele é e da unidade que nós temos, daquilo que nós temos em comum. A unidade da família é reforçada na mesa, a identidade da família é reforçada na mesa, o legado é transmitido na mesa e o discipulado é extremamente reforçado pela mesa. Então, mais uma vez, a mesa fala de olhar olho no olho, de abrir o coração, de expor pecado, de chorar, de rir junto, fala da vida na vida, e a verdade é que não existe cristianismo verdadeiro sem esse tipo de troca, irmão. A gente tem construído isso ao longo de 3 semanas, e eu quero dizer para você que discípulos são formados na mesa. Por isso que é tão importante isso para nós. Por quê? Porque ser discípulo é muito mais do que frequentar um culto. Ser discípulo é mais do que dizer que é membro de uma igreja. Ser discípulo é mais do que vir numa reunião. Ser discípulo é mais do que ser um aluno. Ser discípulo é muito mais que isso. Agora a mesa fala de transmitir esse legado, fala de continuidade, de levar adiante aquilo que foi recebido. Agora, se existe um texto na Bíblia que resume, que define o que é o verdadeiro discipulado, é esse texto que eu quero abrir com você. Eu quero que você vá comigo para 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 1. Esse texto é o coração do discipulado. Paulo está escrevendo aqui para Timóteo, que era o seu fiel escudeiro, seu principal discípulo, e ele diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E olha o que ele diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis e idôneos, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, queridos, verdadeiros discípulos são aqueles que estão dispostos não só a absorver conhecimento, a conhecer o que seu discipulador conhece, ou que o seu mestre conhece, mas discípulos verdadeiros são aqueles que estão dispostos a levar um legado adiante, a entender uma missão, a entender um DNA. É muito interessante porque se você vai para o dicionário Hawais e ele vai definir o que é discípulo, você vai ver que ser discípulo fala de um senso cíclico, de continuidade. Então diz assim: discípulo, aprendiz, aluno disposto a continuar o trabalho do seu mestre, seguidor de um ideal. Então o discípulo, ele não só sabe o que o seu discipulador sabe, mas ele recebe a mesma missão, ele recebe o senso de continuidade, ele recebe o senso de propósito, ele entende o se tornar a mesma coisa e dar continuidade à mesma missão. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 4. A partir do versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: portanto, Paulo diz, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo. Então olha só, Paulo está falando aqui com a igreja na cidade de Corinto. Ele não conseguia estar lá, foi uma igreja que ele ajudou a estabelecer, não foi ele que começou a igreja em Corinto. Mas ele está dizendo: eu vou mandar Timóteo para fazer com vocês o trabalho que eu não consigo estar para fazer. E ele continua dizendo: por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança. Ele não está falando só dos seus ensinos, só da sua doutrina, mas ele diz assim: o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com tudo que eu ensino por toda parte, em todas
as igrejas. Então o que ele está dizendo é, olha, quando vocês olharem para Timóteo, Timóteo não sabe só ensinar o que eu ensinei, Timóteo não sabe só a doutrina que eu sei, mas Timóteo vai fazer vocês lembrarem a maneira que eu vivi. Ele vai fazer vocês lembrarem a forma de aplicar o princípio, o coração com que se faz as coisas. Então um discípulo, ele entende a missão de dar continuidade, de multiplicar o depósito. Por isso que eu entendo que ninguém pode ser um discípulo de Jesus de verdade sem fazer discípulos. Por quê? Porque o discipulado tem esse senso de continuidade. Eu não vou só saber o que Jesus sabia, mas eu vou fazer o que ele fez, e Jesus fez discípulos. Então ser discípulo fala de ser fiel e multiplicar aquilo que você recebeu e dar continuidade ao legado. Eu gostei muito uma vez que eu ouvi o pastor Abe Uber falando da diferença entre um pastor e um discipulador. Então ele disse assim, olha, eu sou pastor de uma grande igreja, e ele disse, como pastor eu sou aquele que deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma que se perdeu. Não é aquela que quis ir embora, tá, gente? É a que se perdeu. Ele disse, agora eu faço isso como pastor, agora como discipulador, nunca. Por quê? Porque o discipulador só deve discipular homens, como Paulo falou para Timóteo, fiéis, idôneos, capazes de aprender e ensinar a outros. Você entende que a missão do pastor e do discipulador, ela é diferente? Eu preciso escolher quem eu discipulo, e eu discipulo só quem tem o coração de discípulo. É claro que a nossa missão aqui como igreja é tentar fazer aquele cara que, porque você olha para a igreja, você tem vários tipos de pessoas. Você tem aquele cara que está sedento por ser discipulado, mas não sabe o que é discipulado. E a hora que você começa a arrochar, entrar na vida dele, irmão, você diz que quer ser discipulado, nós vamos invadir sua vida. Te prepara, como diz o gaúcho. A gente vai entrar na sua vida, porque é isso. Agora tem gente que diz que quer ser discipulado, mas não sabe o que é, e quando descobre, tenta fugir. A gente tem aqueles caras que entenderam e querem ser discipulados. Agora a gente tem aquele cara que não quer ser discipulado porque não entendeu. E essas pessoas a gente vai tentar fazer entender. Agora a gente tem aquelas pessoas que entenderam o que é e não querem. Com essa pessoa a gente faz o quê? A gente deixa, irmão. Porque ser um discípulo é um privilégio. Então nós precisamos entender muito bem, e isso aqui é uma chave para entender a doutrina do Novo Testamento, é que Jesus, ele pregou para 3 grupos de pessoas diferentes. E se você não entende essa base, esse princípio, você vai fazer muita confusão. Quando a gente vê vou fazer um jogo de palavras. Quando você vê essa confusão desgraçada da hipergraça, é porque muitas pessoas não entenderam esse princípio elementar de interpretação que eu vou te falar agora. Jesus pregou para 3 grupos de pessoas, e a pregação dele para esses 3 grupos era muito diferente. Então Jesus pregou primeiro para o religioso, para o fariseu. Jesus pregou para a multidão, e Jesus pregou para os discípulos, e a pregação dele, eu quero te mostrar, era muito diferente para esses 3 grupos. Então, o religioso, Jesus bateu nesses caras, hein? O evangelho de graça de Jesus rebentou esses caras. Jesus falava para eles, sabe o que vocês são? Vocês são uma raça de víboras. Vocês são um sepulcro caiado. Sabe o que é o sepulcro caiado? Era o túmulo que eles costumavam a cuidar, botar flor e pintar de branco. Mas dentro o que tinha era carne podre e morte. É isso que Jesus está dizendo. Vocês são como um túmulo que é pintadinho por fora, mas é podre por dentro. Jesus falou, vocês são cegos guiando cegos. Então, no religioso, Jesus só bateu. Em segundo lugar, Jesus pregou para a multidão. Agora eu quero mostrar para você que Jesus tratava o povo como povo. Porque Jesus pregou para milhares, para multidões, mas Jesus discipulou 12.
Agora eu quero mostrar para você que o nível de entrega e o nível de exigência da multidão e do discípulo era completamente diferente. Então nós vemos, por exemplo, Jesus pregando para as multidões no Sermão do Monte, ou em outras ocasiões, a gente vê Jesus pregando e usando de parábolas, mas para a multidão ele fala parábolas, mas depois de pregar para a multidão, ele puxa os seus discípulos de canto e ele fala assim: senta aqui, que eu quero te explicar o que significavam aquelas parábolas. Jesus, ora, multiplica os pães e peixes e manda os discípulos servirem a multidão. Agora, para os seus discípulos, ele lava os pés e ele serve com a sua própria mão. O nível, querido, de entrega e de exigência era completamente diferente. Jesus chega para a mulher adúltera, que foi surpreendida em adultério, e ele diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, e vai todo mundo vazando. E quando todo mundo vai embora, Jesus fala assim: cadê os teus acusadores? Eles não vão te acusar? E Jesus diz: eu também não vou. Vai e não peques mais. Agora, para Pedro, que era discípulo, que Jesus disse que ia ser morto, e Pedro diz: de jeito nenhum, não vou deixar você morrer. Sabe o que Jesus faz? Chama ele de Satanás e fala: vai para trás de mim. Sabe por quê? Porque você não sabe falar as coisas de Deus, você fala como carnal, você fala como homem, você não entendeu nada. Você entende a diferença? O nível de entrega, mas o nível de exigência era muito diferente. Agora o problema é que, como liderança, muitas vezes a gente trata o discípulo como multidão e trata a multidão como discípulo. Muitas vezes a gente alivia com o discípulo, que é o cara que deveria ter responsabilidade, compromisso, deveria estar em outro nível de entrega de você, de abertura, de confiabilidade. E você, esse cara, você passa a mão na cabeça, e às vezes a gente é rígido demais com alguém que não é discípulo ainda, que é multidão. Então a gente inverte os papéis. Agora, o discipulado, ele é uma via de mão dupla, a gente costuma ensinar muito isso. Então eu digo assim que para o discípulo, eu entrego o mignon daquilo que eu tenho, entrego o que eu tenho de melhor na minha vida. O discípulo é o cara que está dentro da minha casa, é aquele que abre a geladeira, é o cara que, se me ligar de madrugada, eu vou correr para atender ele, é o cara que eu dou tempo, é o cara que está dentro da minha casa, é o cara que se relaciona com a minha família, com os meus filhos. Eu dou para ele o meu melhor, eu dou para ele o que eu não consigo dar para os outros. Então eu falei, acho que no primeiro domingo dessa mensagem, que a gente tem o coração para tentar ter tempo com todo mundo e receber todo mundo, e todo mundo que pede um horário com a gente aqui do presbitério, a gente tenta marcar. Eu tenho algumas sextas-feiras levado famílias na minha casa que nunca foram, que estão envolvidos aqui, que estão trabalhando na igreja. Então a gente tem esse coração. Agora eu quero dizer para você que a prioridade são os pastores a quem eu discipulo, e eu não vou tirar tempo dos discípulos para dar para quem não é discípulo. Então, às vezes a gente faz uma confusão muito grande, a gente erra, a gente treinou muito líder assim, porque você vai falar com a pessoa e ele fala: poxa, essa semana foi assim, eu peguei aquele casal tal, e eu gastei 5 horas com esse casal, e por isso eu não fiz discipulado com os discípulos. Aí você fala assim: cara, mas por que você gastou todo o tempo com um casal só? Ah, porque eles são problemáticos. É em outra igreja só, tá? Aqui não tem casal problemático. A gente está imune. Irmão, onde tem gente, tem problema. E é assim, e vai ser assim até Jesus voltar. Então, se você não quer problema, não se torne discípulo e nem discipule. Então, às vezes o cara diz assim: olha, é porque é um casal problemático e está precisando muito. A gente ensina o quê? Nunca se mova por necessidade. Sabe por quê? Porque você vai ter necessidade sempre. Então o que a gente ensina? Dá o teu melhor para o seu discípulo, porque logo ele vai poder ajudar a cuidar dessas outras pessoas. Ah, mas o meu discípulo está bem porque você está cuidando dele, porque você está servindo ele, mas para de cuidar para você ver. Então a gente precisa entender, querido, essa diferença. O discípulo não fica com a sobra, ele precisa receber o melhor de você. É claro que se você tem tempo de sobra, você cuida de todo mundo que você puder, mas normalmente essa não é
a realidade. Agora, a gente não pode dar para a multidão aquilo que é do discípulo. Então, quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, presta atenção como esse princípio é profundo e é claro nas Escrituras. Jesus deu mesa para quem não era discípulo dele? Quem responde? Deu? Deu. Agora, que tipo de mesa Jesus deu? Então, por exemplo, Jesus chega na casa de um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Ele fala do evangelho para esse cara diz, olha, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou restituir quatro vezes mais. E Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Jesus estava naquela mesa fazendo o quê? Evangelizando. Você vê, por exemplo, Jesus entrando na casa de um fariseu, e a Bíblia fala que uma mulher pecadora lava os seus pés com lágrimas e enxuga os seus pés com os cabelos. E Jesus perdoa os pecados dela, e Jesus estava o quê? Falando de amor, de perdão de pecado. Jesus estava apresentando o evangelho para ele. Então Jesus deu mesa para essas pessoas? Deu. Agora o tipo de mesa que ele deu para essas pessoas era muito diferente do tipo de mesa que ele deu para os discípulos. E é importante a gente entender isso. É por quê? Porque o mignon eu dou para o discípulo, eu entrego o melhor para ele, porque é uma via de mão dupla, e nisso eu quero que você entenda com a gente a importância do discipulado. O discípulo é aquele que come na minha mesa, é aquele que recebe privilégio, é aquele para quem eu dou o que eu não consigo dar para todo mundo. Agora, cuidado com uma coisa, porque quando a gente olha o pensamento da hipergraça, é porque tem gente que na hora das bênçãos, ele quer ser discípulo de Jesus. Agora, na hora da repreensão, ele quer ser mulher adúltera. Porque na hora dos benefícios ele é discípulo, ele é filho. A hora que você quer falar de santidade, ele diz o que não, mas Jesus não condenou a mulher adúltera. Dá para falar, escuta, você tem que escolher o que você é. Você é discípulo, você é mulher adúltera, porque não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você está entendendo a diferença de quem é um discípulo e quem não é? Então, presta atenção no que eu vou te dizer, não confunda as mesas. Existe mesa aonde você senta para ser família. Tem mesa onde você senta para partir o pão e ir embora. Agora, não permaneça na mesa errada. Isso vai ser muito ruim para você. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 15. Esse é um texto muito conhecido também, mas muito precioso. Gente, esse pão italiano aqui é uma tentação. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu tenho um sonho de fazer uma ceia daquelas assim, com pão, manteiga, queijo, bacon, que nós não somos religiosos. Festa ágape mesmo. Nós vamos fazer uma ceia dessa assim. Você vê, o crente é uma coisa, né? Falou de comida, rolê, é avivamento. Mateus capítulo 15, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus estava falando? Que naquele momento ele veio para os judeus, para os hebreus, e essa mulher era da Cananeia. E o texto continua. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher,
grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Agora eu olho para esse texto e é chocante ver Jesus dizendo para essa mulher e chamando ela de cachorro. Mas eu vejo que o que Jesus estava fazendo era provocar a fé dessa mulher, não só para ela, mas para quem estava vendo, e isso para nós. E é claro que existem inúmeras verdades nesse texto, e que o coração desse texto mostra principalmente o poder da humildade e da fé. Agora eu quero dizer para você que esse texto nos fala muito também sobre a importância de discernir as mesas. Então, a gente precisa entender, querido, que tem mesa que você está para dar, você está para oferecer. Agora existe mesa que você serve. Existe mesa em que você é servido. Agora, esse texto nos ensina algo muito precioso, é que toda mesa tem as suas regras, e eu preciso saber como entrar e como sair de cada mesa. Viajando tantos anos, eu estava fazendo as coisas que faz 13 anos que eu viajo, às vezes em conferência, congresso, cheio de gente conhecida, gente desconhecida. Eu já vi algumas situações em que você percebe como é ruim e é vergonhoso quando uma pessoa não discerne a mesa. Então aquela mulher, a Bíblia diz que ela era cananeia, e além de ela ter muita fé, ela, de uma forma muito sábia, ela soube discernir a mesa de que Jesus estava falando, e ela soube entrar e ela soube sair. Então toda mesa tem as suas regras, e a gente precisa discernir isso. Eu quero que você abra outro texto comigo, Lucas capítulo 14. Olha como é precioso esse texto. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: reparando como os convidados escolhiam, olha como esse texto nos ensina, irmãos. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então esse texto nos ensina algumas coisas importantes, que a mesa é um lugar de relacionamento, e isso muitas vezes, na verdade sempre, vai exigir construção. Então deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, que isso vai te proteger muito. Nunca force um lugar na mesa, nunca force uma entrada na mesa, nunca force uma situação na mesa. Agora é claro, querido, eu estaria sendo desonesto se eu falasse algo diferente para você. Existem mesas que todos nós gostaríamos de estar. Agora, a gente não pode forçar entrada em mesa nenhuma. Eu lembro que quando teve o Descend, acho que foi 2019, eu lembro que a gente foi, e irmão, a gente foi fazendo upgrade no caminho, porque a gente fez a inscrição para estar lá no meio do povo. Aí quando a gente estava chegando quase no estádio, o pessoal da Semana de Avivamento falou: Farley, você está chegando? Falei: tô. Eles falaram: então tem uma área VIP aqui, você vem pegar uma credencial para você entrar na área VIP, na arquibancada. A gente foi para a área VIP. Quando a gente sentou na área VIP, o Chris ligou para a gente, que é o baixista e é um dos pastores lá junto com o Jeremy Riddle nos Estados Unidos. Falou: Farley, você está aqui no estádio? Eu falei: tô. Ele falou: então vem aqui perto do palco que eu vou te dar uma credencial para você ficar aqui onde todos os ministros estão.
que era uma área VIP atrás do palco. Irmão, pensa num gordinho que estava metido. Aí fui eu e a Dani lá, e daqui a pouco começaram a chegar todos os ministros, e o Luciano ia ministrar naquele dia, e quando eu vi, o Luciano estava chegando com uma turma que só a graça. Chegou o Luciano, Luiz Hermínio e Silas Malafaia, e sentaram numa mesa. Eu falei, misericórdia, quase uma trindade, né? E aí, eu lembro que eu olhei, eu sei que o Luciano gosta muito de um café. O que eu fiz? Eu fui lá, tinha uma mesa onde os ministros podiam se servir. Eu peguei café para o meu pastor. Eu fiz, tinha assim, salgado, docinho. Eu sabia mais ou menos o que o Luciano gostava. Eu fiz um pratinho que era mais do que o Luciano sozinho ia comer. E peguei um café expresso e levei para ele. E quando eu coloquei na mesa, eu vi que os outros pastores começaram a pegar também. E eu falei, alguém mais quer um café? E aí todo mundo pediu café. Eu fui o garçom do Chu. Já fui pegar o café dando rajada em língua estranha. Apertei o expresso, falei, vem com força, cheio! Vem forte, Chu! E aí peguei café para todo mundo e servi. Eu coloquei na mesa e já fui saindo. E quando eu fui saindo, o Luciano falou, não, Farley, senta aqui com a gente. Pensa o Galdério ali no meio da galera. Sentei, é claro que eu não abri a boca, gente. Eu fiquei só recebendo, só ouvindo, só percebendo. Por quê? Porque eu entendia a estatura daquelas pessoas. Eu entendia que eu estava naquela mesa ali só para ouvir, só para receber. Então eu quero dizer para você, nunca force um lugar na mesa. Saiba entrar, saiba sair, saiba discernir que tipo de mesa que você está, saiba o tipo de autoridade que você tem ou não tem na mesa. Agora eu quero dizer algo, eu quero que você guarde isso para o teu coração para sempre. Se você entender esse princípio que eu vou compartilhar com você, você tem tudo para dar certo. Antes de querer entrar em algumas mesas, esteja disposto a dar mesa para muitas pessoas, inclusive para aqueles que são menores que você, teoricamente. Então não tenha o coração de primeiro ganhar o lugar na mesa, mas de oferecer o lugar na mesa. Você sabe que eu vi uma cena com o pastor Luiz Hermínio. Eu quero dizer aqui que eu sou fã dele, amo o pastor Luiz. A gente pode estar com ele várias vezes. Eu não só sou ministrado quando o pastor Luiz prega, é difícil eu ver ele pregar sem chorar, mas eu sou mais ministrado por quem ele é. Ele é um cara excepcional. E eu lembro que um dia teve, acho que foi um tempo de glória, o Casa de Zadok, e o Luiz veio aqui de Itajaí com um carro cheio de pastor. Muito louco o Luiz, como sempre. Chegou com uma turma dele, sei lá, uns 10 juntos. E aí eu estava assessorando ali, ajudando o pastor Luciano, né, a recepcionar esses pastores. Eu conhecia a maioria deles, então eu fiquei ali justamente para ajudar a recepcionar esses caras. E teve um almoço. E quando chegou o almoço, o Luciano separou uma mesa para os ministrantes, para quem ia estar ministrando na conferência. E eu cheguei para o pastor Luiz Hermínio, não tinha lugar para ele vir com toda a turma dele, claro. Eu falei, pastor, eu separei um lugar para você ali na mesa, com o pessoal, com os pastores, deixa eu te levar. E o Luiz olhou para mim, pegou no meu braço e falou assim, não, Farley. Ele falou, cara, obrigado, mas eu quero ficar na mesa com meus filhos aqui. E ele escolheu não estar com os figurões para estar ali com os discípulos dele. Foi uma coisa tão simples, querido, mas eu quero dizer para você que eu nunca mais esqueci isso. Aquilo me marcou tanto, e eu não acho que isso tem que ser um padrão e que ninguém que seja convidado para uma mesa pode ir, se não levar todo mundo que está com ele, mas é preciso discernir o momento, discernir a situação, é preciso entender qual mesa você está para receber, qual mesa você está para dar. Existem mesas muito preciosas, onde você senta para fazer as duas coisas, para dar e para receber. Eu quero dizer que essas são as melhores.
Agora, outro princípio que eu quero te ensinar, que é uma grande verdade, é que ninguém que não esteja pronto para dar mesa para os menores, deveria ter espaço entre os maiores. Quando o Luiz Hermínio fez isso, ele era um cara desconhecido ainda. Ninguém conhecia ele. Ele não era quem ele é na nação. Mas ele preferiu ficar com os seus discípulos do que ficar com os caras grandes da nação. E hoje a gente olha e vê quem ele é. Então, quando você dá uma mesa de forma despretensiosa, querendo apenas servir, honrar, dar algo para alguém, sem necessariamente ganhar nada em troca disso, eu quero dizer que isso, sem dúvida nenhuma, se torna uma semente espiritual. Eu quero que você abra comigo em Lucas 14. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos. Eu já mostrei para tanta gente esse texto que parece que o cara falou assim: cara, eu nunca vi isso na Bíblia. Olha como é precioso. Vou ler de volta. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberá na ressurreição dos mortos. E eu creio de coração que não é só lá que você recebe essa recompensa. Então dê atenção, seja hospitaleiro. É tão interessante ver a forma que a Bíblia destaca a questão da hospitalidade, porque quando a Bíblia vai trazer as características do presbítero, e a Bíblia vai dizer que ele precisa ser marido de uma só mulher, que ele precisa ser hospitaleiro, que ele não pode ser dado ao vinho, a Bíblia diz que esse cara deve ter os filhos submissos, não acusados de libertinagem, e no meio de tudo isso, a Bíblia diz que o presbítero ele precisa ser hospitaleiro. A Dani diz que eu tenho essa coisa de às vezes me fechar no meu mundo e me fechar dentro de mim, e realmente eu tinha isso. E eu quero dizer que eu aprendi muito com ela. Não é que eu não gostasse de estar com pessoas. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas ficam chocadas, porque elas dizem: cara, mas você é sanguíneo. Pois é, eu sou sanguíneo, mas eu tenho uma parte de melancólico também. Então eu sou aquele cara introspectivo, que gosta de ficar sozinho, que não tenho problema com isso. E eu tinha uma dificuldade de receber pessoas na minha casa. Por quê? Porque é o meu ambiente, eu sou todo meio metódico. A real, eu sou chato, irmão. Resumindo, essa é uma palavra que descreve bem. E eu lembro que quando a gente estava para ser ordenado, a Dani me chamou um dia e falou assim... A gente teve uma situação, acho, de que ela queria chamar alguém para hospedar em casa. Eu falei: Dani... Daí ela falou: cara, você está indo para uma ordenação e você já viu que uma das características que Deus exige dos presbíteros é que eles sejam hospitaleiros? Eu falei: que droga! A minha vontade era usar aquele texto de Jó que diz: falas como louca, mulher. Mas não dava, porque ela tinha razão. E aquilo virou uma chave no meu coração. Eu falei: Deus, eu não tenho direito de não ser hospitaleiro. Irmão, hoje como a gente gosta de receber gente na nossa casa. Nossa casa é um balaio de gato. Sempre tem gente hospedada, sempre tem gente dormindo lá, sempre tem... É engraçado que tem ministro do Brasil inteiro aí, que às vezes eu posto que tem gente aqui, os caras mandam mensagem para mim: não deixa esse cara usar meu quarto. Tem gente que já tomou posse de alguns lugares da casa. Então, querido, como tudo isso fala do que o cristianismo é relacional. Você não precisa abrir Hebreus capítulo 13. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus 13, 1 e 2.
Diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos, não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Então existem duas formas de interpretar esses textos. A Bíblia fala que nós temos os nossos anjos, irmão. Nós temos anjos que são servos designados por Deus para estarem conosco. Então, uma das formas de interpretar esse texto é pensar que quando você hospeda alguém na sua casa, você hospeda o anjo que acompanha essa pessoa. No caso do Judá Bertelli, é o Neguébias e o Decantiu de la Condossa. Para quem não conhece o Bertelli, quem conhece o Bertelli? Ele fala que tem dois anjos que acompanham ele, o Neguébias e o outro tem nome e sobrenome, Decantiu de la Condossa. Esse é uma figura. Então a outra forma de entender é que muitas pessoas hospedaram gente na sua casa sem saber que na verdade eram anjos. Agora, independente disso, existe um princípio de hospitalidade, de servir. Existe um princípio de você abrir sua casa e dar a mesa, e a Bíblia fala de uma recompensa espiritual que vem em consequência disso. Agora eu quero te dizer outra coisa também: existe uma responsabilidade em relação à mesa. E eu preciso, a gente está falando aqui de entrar na mesa, de estar na mesa, de dar a mesa. Agora nós precisamos saber que existem mesas das quais eu quero fazer parte, e existem mesas das quais eu devo me apartar. Eu quero que você abra comigo o Salmo 1. Eu preciso saber que existem mesas que eu preciso fazer parte, qual é a minha parte nelas. Então o Salmo 1:1 diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Agora olha que poderoso. A promessa de Jesus é que Ele estaria conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não só nos promete isso, mas Ele promete mesa para aqueles que permanecerem fiéis e aqueles que mantiverem as suas lâmpadas acesas. Abra comigo em Lucas capítulo 12. Versículo 35. A palavra do Senhor diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes-á lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados são eles, se assim os achar. Sabe o que esse texto está dizendo para a gente? Que quando Jesus disse para os discípulos que não ia tomar do fruto da videira até que eles estivessem com Ele no reino dos céus, essa promessa não é só para eles, mas essa promessa de Jesus oferecer mesa é para todos que mantiverem as suas candeias acesas. Agora, para mim, uma das declarações mais terríveis da Bíblia é uma declaração que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Abra comigo, por favor. A palavra do Senhor diz assim: Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Vai fazer o quê? Cearei com ele e ele
comigo. Por que essa declaração é tão terrível? Porque apesar desse texto ser tão usado para evangelismo, esse não é um texto evangelístico. Jesus está dizendo isso para uma igreja, para a igreja na cidade de Éfeso. E sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão aí, vocês prepararam a mesa, vocês montaram a ceia, e vocês estão esperando que eu venha, mas vocês me fecharam para o lado de fora. E dentro disso eu quero falar algo muito importante para você. Não queira estar numa mesa aonde Jesus não está. Existem muitas mesas, querido, aonde Jesus não está, e não sente em uma mesa aonde Jesus não vai estar com você. Não permaneça em uma mesa que Jesus já saiu. Agora, escolha estar na mesa, escolha uma vida em comunidade que Jesus nos chamou para viver, escolha servir, escolha abrir sua vida, escolha dividir o que você tem. Nós temos pregado aqui 3 mensagens que falam sobre a mesa, e eu gostaria de fazer uma coisa: abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu queria só que você não dispersasse. Ouça o que eu tenho para te dizer. Eu queria que você sondasse seu coração, e tem um exercício aqui que eu preciso que você faça. Eu quero que você pense em tudo que você ouviu sobre a mesa nesses 3 domingos aqui, e eu queria que você sondasse seu coração e você tentasse entender o que pegou mais o seu coração. Se o que pegou mais o seu coração foi o quanto você deseja ser ministrado na mesa, ou o quanto você quer receber em uma mesa de verdade, ou o quanto você quer um lugar na mesa, ou o que mais pegou no seu coração foi outra coisa, foi o quanto você quer ministrar a mesa, o quanto você está disposto a servir, a oferecer a mesa para as pessoas. Eu quero dizer que não é errado, querido, você querer ter um lugar à mesa, um lugar para receber. Pelo contrário, todos nós precisamos ter um lugar à mesa para receber, sim. Mas eu quero te dizer que se o que mais pegou no seu coração é o que você não recebeu, em vez de o que você não deu, isso fala de um lugar não só de imaturidade, mas fala de uma estatura no reino. A gente começou lendo o texto aqui, falando que Jesus estava com seus discípulos à mesa, e ele abriu seu coração, e falou que ia ser traído, e eles até ficam impactados com aquilo, e começam a se cutucar, e falar: quem de nós vai ser o traidor? Mas é assustador como a conversa vira, e eles começam a discutir sobre qual deles seria o maior na mesa. E é muito interessante, continua com seus olhos fechados, porque Jesus responde assim: depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: nesse mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como o que serve. Então, em nome de Jesus, que antes de exigir a mesa, nós estejamos dispostos a dar a mesa. Que antes de sermos servidos na mesa, a gente esteja disposto a servir a mesa. Que antes de nos considerarmos alguma coisa, que nós estejamos dispostos a considerar os outros e dar a eles honra. Que nessa construção, em nome de Jesus, de uma cultura de mesa,
que eu seja o primeiro a fazer minha parte, que isso seja uma verdade em nós. Continuando ainda com seus olhos fechados, em Mateus capítulo 10, versículo 40, a partir do 40, Jesus diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Senhor Jesus, eu clamo por essa casa, Jesus. Eu clamo por essa família espiritual. Eu te peço que essa verdade seja enraizada no nosso coração, Deus. Que nenhum de nós se isole, que nenhum de nós se aparte, que nenhum de nós seja tentado a ser cristão sozinho, Senhor. Que essa verdade seja viva em nós, como eu sonho e como meu coração me alegra quando eu vejo isso nessa família, nessa casa. Que nós possamos ser uma família de verdade, servir uns aos outros, amar uns aos outros, alimentarmos uns aos outros, honrarmos uns aos outros. Que essa verdade seja viva, Senhor. Que o Senhor nos limpe, nos purifique dos nossos traumas, da nossa necessidade de provar alguma coisa para alguém, de querer ser alguma coisa diante dos outros. Que o nosso coração seja literalmente convertido a dar honra, a dar cuidado, a dar proteção, a edificar, a amar, Senhor, a trazer cuidado. Enraiza essas verdades, esses princípios na nossa vida. Que isso seja uma verdade dessa casa espiritual, dessa família espiritual. Tua palavra fala que se nós não tivermos amor, Senhor, nós não somos nada. Que o vínculo da perfeição, que é o amor, ele seja vivo em nós. Nos ajuda a construir isso. Existem tantos exemplos ruins, distorcidos, Deus. Nos ajuda a resgatar esse cristianismo simples, verdadeiro, integral, esse cristianismo de mesa, Senhor, esse cristianismo de família, esse cristianismo de amor, de cuidado. Nos ajuda a resgatar esse lugar. Provoca o nosso coração, como o Senhor provocou meu coração através da Dani, através da tua palavra naquele dia, a me tornar um hospitaleiro, Senhor. Que o Senhor provoque o nosso coração a viver essas verdades, Senhor. Nos transforma. A tua palavra fala que nós somos moldados, transformados pela sua palavra. Que o Senhor reprograme a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Que a sua palavra atravesse o nosso coração como uma flecha quente, nos rasgando com a verdade. Que nós possamos nos render a ela, nos render a esses princípios, Senhor.